Meus amados, Pai do Senhor novamente, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Eu quero trazer uma reflexão da palavra de Deus em Filipenses capítulo 4, versículo de número 6. Filipenses capítulo 4, verso de número 6. Nós iríamos ler aqui a partir do verso de número 4, mas devido à questão do tempo, nós vamos ler apenas o versículo de número 6 e eu peço que você acompanhe aí através da sua Bíblia, tá bom? Vamos lá? Filipenses capítulo 4, versículo de número 6, diz assim: Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica e com ação de graças. Meus amados, nós estamos em um trabalho de clamor e nada mais justo do que trazer uma palavra de reflexão dentro dessa ideia, né, de oração. E eu gostaria de falar para os irmãos sobre esse assunto que é de extrema importância para a nossa vida cristã, ou pelo menos deveria ser, que é a oração, o quanto ela é importante. E nós temos em mãos uma carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, e trata exatamente sobre oração, sobre o amor, sobre o regozijar no Senhor. E eu queria falar um pouco sobre a estrutura dessa carta de Paulo aos Filipenses. Nós temos aí no capítulo de número 1, Paulo expressa gratidão pelo companheirismo dos irmãos. Capítulo 2 incentiva a união dos irmãos. No capítulo 3 ele adverte sobre os judaizantes. E chegamos aí no capítulo de número 4, onde Paulo vai advertir os irmãos a substituírem as ansiedades pelas orações, súplicas e ações de graça. E nesse texto que eu li, no versículo de número 6, existem algumas verdades e ensinamentos do apóstolo Paulo que, se aplicado em nossa vida, de fato, nós seremos edificados. E eu gostaria que você agora se atentasse ao capítulo 4, versículo de número 6, onde nós vamos tirar algumas lições que, de fato, vão edificar a nossa vida de oração, nosso relacionamento com o Senhor. Nós temos aí no versículo de número 6, primeiro, o apóstolo Paulo está dando um alerta: não estejais inquietos em coisa alguma. Perceba que no versículo de número 6 é uma advertência do apóstolo Paulo dizendo que nós não devemos estar inquietos por coisa alguma. E a expressão inquietos, ela traz uma ideia de ansiedade. Então, o que o apóstolo Paulo está dizendo é que nós não devemos estar ansiosos por aquilo que há de vir, porque a ansiedade é uma preocupação do futuro que ainda não aconteceu. Então, o que o apóstolo Paulo está dizendo, vocês precisam estar regozijando em Deus, vocês precisam estar desprovidos dessa ansiedade. E é interessante que no versículo de número 6, Paulo vai nos ensinar como nós conseguimos vencer essa preocupação do futuro, essas crises de ansiedade. No versículo de número 6 existem pelo menos duas maneiras que o apóstolo Paulo vai nos recomendar para nós se dirigirmos a Deus e vencermos essa tão desesperadora, esse momento tão difícil de ansiedade, de preocupação pelo futuro. Paulo vai dar dois conselhos para nós. O primeiro, que nós conseguimos se relacionar com Deus através das nossas orações. E o segundo conselho de Paulo, a maneira que Paulo, aqui no verso 6, nos dá de se dirigirmos a Deus, é através da súplica. E eu quero falar um pouco sobre oração nessa oportunidade. O que seria oração? Oração é um ato de dialogar, conversar, relacionar-se com o nosso Deus. E é importante que Jesus valorizou essa prática de orar. Nós temos diversas passagens que falam a respeito disso. Por exemplo, em Lucas capítulo 3, versículo 21, Jesus orou no seu batismo. Em Marcos capítulo 1, verso 35, Jesus orou num lugar solitário. Em Lucas capítulo 6, verso 12, Jesus orou no deserto. Em Mateus capítulo 11, Jesus orou antes do convite, onde ele disse: vinde a mim. Em João capítulo 6, verso de número 11, Jesus orou depois de alimentar
mais de 5.000 pessoas. E por último, Jesus orou também no momento da sua crucificação. Por que Jesus orava? Qual era o motivo? Por que Jesus deveria orar, né? Nós sabemos que Cristo é o Filho de Deus, unigênito. Cristo é o próprio Deus. E por qual finalidade Jesus orava? Por dois motivos eu quero falar para você. Primeiro, porque ele sabia a importância da oração. Ele sabia o quanto é importante nós se relacionarmos com o nosso Criador, com o nosso Pai. Segundo, Jesus também orou para deixar o exemplo do quanto é importante nós orarmos. E a oração, ela deve ser a primeira escolha e nunca a última. O problema é que nós costumamos orar depois que as coisas dão errado, ou depois que nós acabamos tomando a decisão. E muito pelo contrário. A oração, ela deve ser premacia, ela deve ser a primeira coisa em que nós vamos fazer antes de qualquer tipo de decisão ou escolha. Se nós orássemos antes de tomarmos as decisões e escolhas, com certeza nós iríamos evitar muitas escolhas erradas. E eu digo mais para você, se nós orássemos, de fato, antes de tomarmos decisões, evitaríamos muito sofrimento. Você sabia que muito do sofrimento que você hoje, infelizmente, colhe é porque você não consultou a vontade do Senhor antes da sua decisão? Então, a oração, ela evitaria muito sofrimento que nós hoje, infelizmente, estamos enfrentando. Mas nesse texto nós temos aqui também a segunda maneira que Paulo vai escrever para nós se dirigirmos a Deus, que é através da súplica. Você sabe o que é a súplica? Ou definir o que é súplica? Bom, súplicas podem ser definidas como um ato de pedir com humildade e perseverança. Interessante que eu li um texto em Hebreus capítulo 5, verso 7, onde o texto diz que Jesus foi ouvido pelas suas orações, súplicas e piedade diante de Deus. E súplica seria um pedido constante, insistente. É quando nós estamos orando há muito tempo por uma situação. É quando nós estamos orando por um propósito insistente diante de Deus. E eu acho interessante que eu li um comentário hoje, meus irmãos, sobre Hebreus capítulo 5, verso 7, onde o dicionário Strong vai definir a expressão súplica como um ramo de oliveira. E ele vai falar sobre o contexto da súplica. Nos tempos de guerra, quando um exército escolhia um soldado para levar uma mensagem de paz ao outro exército, ele escolhia um soldado e o chamava de suplicante. Isso mesmo, suplicante. Esse soldado tinha a incumbência e a missão de ir até o outro exército levando um ramo de oliveira, e aquilo era um sinal de paz, de rendição. Ou seja, quando nós estamos suplicando a Deus, quando nós estamos orando a Deus, nós estamos se rendendo à sua vontade. E para você que está acompanhando essa transmissão, eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida, uma palavra ao seu coração. Quando você ora, quando você intercede, quando você busca a Deus em oração, você está se rendendo à vontade de Deus. Você está se rendendo à vontade do Todo-Poderoso. E eu concluo rapidamente aqui a minha participação de extrema importância com a palavra de Deus, falando para você sobre os benefícios da oração. Será que se nós tivermos uma vida de oração, teremos benefício? Eu quero falar para você, no mínimo, 3 benefícios daquele que tem uma vida de oração, daquele que tem uma vida de clamor. Primeiro benefício é que a oração nos traz a direção, nos traz o direcionamento de Deus para as horas de decisão. Nós temos em Lucas capítulo 6, versículo 12, Jesus separou a noite toda para interceder, para buscar a Deus, pedir um direcionamento, porque no dia seguinte ele iria escolher os seus discípulos. Esse é o primeiro benefício da oração. Quando nós temos uma vida de oração e recebe essa palavra que é profética, quando nós temos uma vida de oração, nós estaremos tomando as melhores decisões nos momentos importantes
para a nossa vida. Segundo benefício de quem ora é que a oração nos ajuda a vencer as tentações. Lucas 22, verso 40. Lembra do que Jesus disse? Vigiai e orai para não entrarem em tentação. Olha a importância de nós orarmos. Olha o benefício de quem tem uma vida de oração. Ele será livrado das tentações ou terá força para fugir das tentações. E o terceiro benefício daquele que tem uma vida de oração é que nós estamos clamando, nós estamos pedindo a quem tem a solução para os nossos problemas. Então você, meu amigo, minha amiga, que está acompanhando essa transmissão, que tem uma vida de oração, receba essa palavra em nome de Jesus. Você está clamando para alguém que tem a solução do seu problema. Você está orando para quem pode solucionar os seus problemas. Rafael, é errado nós procurarmos ajuda nos homens? É errado nós pedirmos o auxílio dos homens? Com certeza não. E a Bíblia nos ensina a ser uma irmandade, a buscarmos o auxílio de outras pessoas. Mas saiba que existem momentos da nossa vida que os homens não terão a solução. As pessoas não vão conseguir nos ajudar nos problemas. E só existe um Deus que tem a solução, que pode fazer. É o Deus Todo-Poderoso. Então acredite, se você tem uma vida de oração, você vai tomar as decisões certas. Se você tem a vida de oração, com certeza você terá força suficiente para resistir às tentações, para vencer o mal. E por último, aquele que tem uma vida de oração está clamando a um Deus que pode solucionar o problema, solucionar a sua causa. Talvez você procurou a medicina e não encontrou o resultado. Talvez você procurou os homens e eles não têm uma solução para você. Mas existe um Deus nesse trabalho que está ouvindo a sua oração, que está vendo o seu clamor e está dizendo para você: eu tenho a solução para a sua vida. Eu tenho aquilo que você tanto precisa e eu posso solucionar aquilo que você está clamando. Existem momentos que você não vai conseguir suportar as aflições da vida, mas o apóstolo Paulo está dizendo para nós: vocês devem ter uma vida de oração. Vocês não podem ficar ansiosos pelo futuro. Vocês devem entregar a Deus em oração, crendo que Deus é capaz de solucionar esse problema. Que Deus é capaz de colocar em ordem aquilo que você está tanto clamando. E eu quero liberar uma palavra profética para a sua vida. Receba em nome de Jesus a solução para o seu problema, porque você está clamando a um Deus que ouve, a um Deus que vê, a um Deus que fala e a um Deus que abre portas dentro do impossível. Lembra daquele versículo que Jesus disse, para finalizar, que Jesus disse: olha, quando vocês quiserem orar, entre dentro do seu quarto, feche a porta e ora ao teu pai que está em secreto, e o teu pai que te vê em secreto. Antes de Deus ouvir a sua oração, ele primeiro olha para você, olha para o seu coração, porque existem momentos que não teremos palavras. E Deus vai olhar para o nosso coração. Talvez você não esteja conseguindo nem falar, só chorando, assim como Ana, lá no Antigo Testamento. Mas você está inclinado à oração, você está pedindo dentro de si. E Deus está te respondendo nessa noite, nesse fim de dia. Deus está, sim, ouvindo a sua